esse capítulo. Intitulado Radiação Eletromagnética, né? Na verdade, radiação em antenas. E a gente só vai falar de princípios básicos, né? Certo? O cara que é especialista em antenas aqui é o meu fã, né? Deixa essa parte mais especializada para ele, certo? Esses aqui são princípios básicos, mas esses princípios básicos são muito importantes para a compreensão de muitas coisas, né? Não só de antenas, mas de outros efeitos que a gente observa no dia a dia. Então, nosso objetivo é entender como é que se dá a emissão de energia eletromagnética, né? Nós sabemos que qualquer flutuação de carga, a gente já falou isso antes, né? Qualquer perturbação de carga numa região, né? Se ela muda de estado, certo? Se ela é acelerada, né? Seja por um campo externo, né? Ou por um circuito lá, o circuito termina em duas extremidades e você tem uma descontinuidade da corrente de condução e vira a corrente de deslocamento, dependendo das dimensões, né? Você sempre tem flutuações, né? Quando há flutuação de carga, sempre há emissão de energia eletromagnética, né? Então, quando se quer transmitir informação, você faz um radiador eficiente que canaliza a direção da informação para uma determinada direção do espaço, né? Nem sempre isso é possível, né? Algumas antenas, elas não são eficientes para uma determinada direção, mas cumprem o objetivo de transmitir informação para uma grande área, né? Antena de radiodifusão, por exemplo, certo? Em outros casos, você quer realmente dirigir a radiação para uma determinada região, né? Um ângulo sólido menor do espaço, né? Então você tem que projetar essa geometria adequadamente. Então nosso objetivo é esse, né? Então a gente tem esse projeto de radiadores eficientes, ou seja, antenas, né? Existe um princípio também chamado princípio da reciprocidade, né? Que diz que se eu sei a propriedade de emissão de um radiador, de uma antena, eu sei também a propriedade de captação dessa energia eletromagnética, né? Dá para calcular mais ou menos, sabendo como ele emite, a gente sabe como ele recebe. A gente não vai explorar esse princípio aqui, é só um princípio básico que pode ser demonstrado com as equações da teoria eletromagnética, né? Mas é importante saber isso. Se eu sei, por exemplo, um determinado radiador eletromagnético, uma antena eletromagnética, se eu sei como é a potência em relação à geometria que ela emite, eu vou saber quanto ela capta para uma dada densidade de potência, né? Isso é importante saber, sabe? Bom, existem vários tipos de antenas. Aqui nós temos alguns exemplos de antenas, né? Por exemplo, você tem um circuito. Em vez de fechar o circuito, você faz dois fios abertos, né? Dependendo dessa distância aqui em relação ao comprimento de onda, a gente vai ver isso claramente. Isso pode emitir eficientemente radiação eletromagnética, né? Então, se isso aqui for muito pequeno em relação ao comprimento de onda, pouca radiação ocorre, mas se começa a ficar comparável, você começa a ter efeito de radiação eletromagnética, né? Antenas desse tipo aqui, em loop, né? Vocês veem, né? Existem antenas de televisão desse tipo aqui para frequências mais altas, né? Existem terminações de guia de onda, né? Isso aqui é uma antena, na realidade, né? Que o objetivo é você tentar abrir a seção transversal do guia de forma que ele é como se fosse, vou abrir aqui para o espaço, então, onde você consegue eficientemente irradiar a energia eletromagnética. E a antena monopolo, que é simplesmente um fio, certo? Que a gente vê isso aí, essas antenas de rádio e televisão, são essas antenas, certo? É simplesmente aquela estrutura só para segurar, né? Os vários componentes, mas tem um fio, na realidade, ali em pé, certo? Comprido, né? Comprido porque o comprimento de onda de radiodifusão é longo, né? É grande, então esse fio tem que ter um tamanho próximo do comprimento de onda, né? Por isso que é grande, né? A altura, certo? E existe um efeito do plano de terra que a gente pode comentar depois também, certo? Bom, claro que existe com essa tecnologia de smartphones, de telefones celulares, existem antenas agora feitas numa placa, né? Antenas tipo patch, né? Ou seja, elas são fabricadas numa geometria planar e conseguem irradiar eficientemente
radiação e captar também, certo? Então o pessoal faz esse tipo de coisa também. Ele não vai muito, a gente quer saber o princípio básico, de onde vem, como é que a gente pode calcular para uma dada corrente circulando no circuito, certo? Qual vai ser a potência emitida para a antena, é isso que precisa saber, certo? Então, temos que voltar aí para nossas equações de Maxwell agora no regime não homogêneo, certo? Ou seja, em que você tem agora carga e corrente, né? Até agora a gente falou em onda livre, né? sem fontes, certo? Então, nosso objetivo hoje é analisar, deixa eu só escrever aqui, sumariamente, né? A gente vai falar sobre os potenciais eletromagnéticos. Lembram-se que eu falei no curso de Eletromag 1 que um artifício interessante para se resolver problemas de determinação de campos é primeiro fazer quebrar em duas etapas. Primeiro calcular uma grandeza intermediária, que eles chamam de potencial, que dela você obtém o campo, né? Isso é útil quando você tem as fontes, certo? As fontes do campo, densidade de carga e densidade de corrente, certo? Quando você tem ondas livres que não tem a densidade de corrente de carga aparecendo, como a gente fez até agora, você não precisa usar potenciais. A gente resolveu. A gente obteve a onda que se propaga no espaço, a onda guiada, né? Nós não tínhamos fonte aparecendo, certo? Mas toda vez que tem fonte, eu agora preciso saber, né, qual a conexão entre o campo final e a fonte. Para fazer isso, eu pego essa grandeza intermediária, que toda grandeza intermediária é chamada de potencial, certo? Então, vou voltar a falar dos potenciais eletromagnéticos, né, hoje, certo? E a gente vai mostrar um exemplo, né? A gente vai obter a solução para esses potenciais, certo? A gente vai ver como é que obtém, como é que relaciona fonte a campo, né? Deixa eu pegar aqui só um índice rapidinho aqui. A gente vai falar sobre os potenciais, vai falar sobre as equações que eles obedecem. Esses potenciais vocês já conhecem, tá? Eles só vão lá ser... As equações que eles obedecem são diferentes, mas são os potenciais que nós conhecemos. Vetor, A, escalar, φ, certo? São os dois potenciais. Certo? E a gente vai tentar ver se a gente chega, né? Não está programado, mas pode ser que a gente consiga chegar à radiação do dipolo, né? Certo? Ok. Muito bem, então, voltando aqui, né? Quem são os potenciais? Nós temos, vamos lembrar, voltando agora no regime temporal, né? A gente não está mais no regime harmônico, voltando no regime original. Vamos voltar às equações de Maxwell de volta. Rotacional de E igual a menos dB dt. Divergente de D igual a ρ. Né? Rotacional de H igual a J mais dd dt. Observe que agora eu não estou fazendo ρ e J igual a zero, certo? Agora eles vão aparecer na equação. E quer saber, dada uma distribuição ρ e uma distribuição J, quem são os campos? É isso que ele quer saber. O objetivo é esse, né? Divergente de B igual a zero. E essas equações são escritas, só lembrando a vocês, no caso estático nós temos o quê, né? Isso aqui era zero, né? Regime estático. Ou estacionário também, no caso magnético, mas nós tínhamos rotacional de E igual a zero, né? Daí, como eu sei que todo campo rotacional é obtido do gradiente de uma função, ele é escrito dessa forma, né? Certo? Ele é escrito desse jeito, né? Eu acho que eu mudei a letra aqui, né? Eu vou mudar a letra, tá certo? Para diferenciar, exatamente para isso. No caso estático, ele usou esse φ aqui, tá certo? Se um campo tem rotacional zero, é porque ele é dessa forma. Você já provou isso, né? Já falou isso. E no outro caso, no regime estacionário, você tinha rotacional de H igual a J, né? E divergente de B igual a zero, que continua a mesma equação, certo? E essa permitia escrever B igual ao rotacional de um vetor. Isso continua, tá? Não mudou, né? Então nós temos nossos potenciais lá no caso estacionário ou estático tinha, para o caso elétrico, é igual a menos gradiente de φ e B igual ao rotacional de A, né?
Agora não é mais verdade porque aparece esse termo aqui, né? Isso aqui permanece verdadeiro, mas não isso aqui, certo? Não essa equação aqui, né? Então, a gente pode, dessa equação, certo? Agora, assumindo algo semelhante aqui, para o caso de B, ou seja, vamos supor, se divergente de B igual a zero, no caso dinâmico, eu posso escrever agora B dinâmico igual a rotacional de A, certo? Isso é verdade. Todo campo que tem divergência zero é obtido rotacional de outro vetor, certo? Bom, se eu boto B igual a rotacional de A e jogo nessa equação aqui, o que acontece? Rotacional de E igual a menos dB dt, né? Eu posso trocar rotacional com o derivado no tempo, menos rotacional de dA dt, né? Certo? Daí combina essas equações, fica com rotacional de E mais dA dt igual a zero. Ou seja, se eu escrevo B como rotacional de um vetor, eu uso um potencial vetor, tá certo? A, né? Escrevo B dessa forma. Então, a equação que eu obtenho para E, né, jogando nesse lugar, essa equação aqui. E agora eu posso dizer, bom, esse vetor tem rotacional de zero, certo? Então, ele pode ser escrito como gradiente da função escalar. Para manter a coerência, eu vou escrever da mesma forma. E mais dA dt igual a, boto um menusinho na frente, que é o é o mesmo menos que eu tinha lá no caso estático, menos gradiente de psi. Só para, esse psi aqui está sendo usado agora porque é uma função variante do tempo, para não confundir com o φ que é estático, tá certo? Só por isso, né? Para não ter uma letra diferente de φ, né? Muito diferente, então vou botar o psi. Ou seja, agora a equação para E igual a menos gradiente de psi mais alguma coisa, né? Que é um menos dA dt. Certo? Então essa é uma equação. A outra é B igual a rotacional de A. Então vamos lá. O que nós temos aqui? Então, nosso problema se resume ao seguinte. Eu calculo primeiro os potenciais, escalar e vetor, de alguma forma, resolvendo uma equação diferencial que a gente vai ver já qual é. Obtido essas bandeiras, eu tenho E e B, e de E e B eu tenho D e H, que são correlações constitutivas, certo? Ok? Então é assim o formalismo, né? Então vamos fazer isso no vácuo, tá certo? Porque o vácuo é o único meio em que as coisas não dependem, né? A relação entre campos D e E, uma relação que é um fator de escala constante, que é a permissividade do vácuo. Se tem no meio material, isso depende você tem que expandir em frequência e a função epsilon ou mi é dependente da frequência. E se ela é dependente da frequência, aqui no regime temporal, o E não é um múltiplo de D ou vice-versa. O D não é múltiplo de E e B não é múltiplo de H, certo? Só naquela região que não tem ressonância, você pode dizer, bom, nessas três faixas de frequência aqui, eu tenho mais ou menos um fator de escala que não varia, não é função da frequência, certo? Eu posso botar um fator de escala na frente, né? Então, mas o meio perfeito para isso, ou seja, que isso não acontece de jeito nenhum, o fator de escala é um parâmetro fixo, é o vácuo, certo? É bom vocês guardarem essa informação pelo resto da vida, né? Porque às vezes as pessoas se esquecem disso. O vácuo é o único meio que um vetor é o múltiplo do outro, sem que esse múltiplo seja função da frequência, certo? Então, no vácuo, então vamos obter o quê? Equações diferenciais para os potenciais no vácuo, né? Certo? Então, no vácuo, fica fácil. D igual a epsilon 0 E, B igual a μ0H. Observem que no regime temporal ainda, se o meio for linear, isso aqui vai ser epsilon, isso aqui vai ser μ, certo? Mas o meio que isso é verdade mesmo é só no vácuo. Isso eu estou botando no vácuo, certo? Geralmente, nosso radiador vai estar no vácuo emitindo radiação eletromagnética, né? Então, a permissividade vai ser do vácuo, a permeabilidade também, certo?
Muito bem. Bom, então você tem divergente de D igual a ρ, primeira equação, uma equação nova, né, que a gente tem, certo? Porque observe, eu já usei rotacional de E igual a menos dB dt, divergente de B igual a zero. Faltam duas. Divergente de D igual a ρ, o que dá? Bom, D igual a ε0E, vai ficar divergente de E igual a ρ sobre ε0. E em termos dos potenciais, é menos gradiente de psi menos dA dt. Se eu jogar aqui dentro, vai ficar divergente do gradiente da Laplaciano, certo? E divergente de dA dt pode ser ddt do divergente de A, né? Fica menos ddt do divergente de A, né? Igual a ρ sobre ε0. Então nós tivemos uma equação um pouquinho diferente, né? Laplaciano de psi mais ddt do divergente de A igual a menos ρ sobre ε0. Observe que essa equação é muito semelhante ao caso estático, né? No caso estático, isso aqui não existia, tá certo? Volta à equação original, Laplaciano de psi, equação de Poisson, né? Tá certo? A outra equação que falta é o rotacional de H, que eu não usei ainda. Então, vamos lá, rotacional de H. Lembrando que H agora é B sobre μ0, né? Tem rotacional de H, rotacional de B, que por sua vez é rotacional de A, né? Sobre μ0. Vai ficar 1 sobre μ0, rotacional do rotacional de A, igual a J, rotacional de H, né? Igual a J, que é a segunda fonte que aparece nos cantos, mais dd dt, mais ε0 dE dt, que é menos gradiente de psi menos dA dt, né? Certo? Se a gente combina essas equações, eu fico aí com algo desse tipo aqui. Primeiro vai aparecer uma derivada segunda aqui, né? Certo? Vai aparecer o μ0 multiplicando para cá, μ0 ε0 aparece, vai aparecer 1 sobre a velocidade da luz ao quadrado, né? Uma derivada segunda do A. Ou seja, se mexer um pouquinho, vai dar esse resultado aqui, rotacional. Rotacional de A. Rearranjando aí, né? Vai dar isso aqui. Mais. Certo isso, tá, né? Eu acho. Tá certo. Tá faltando, essa equação 11 de 11 está errada. Vou tentar usar a equação, ela está errada. Estou faltando um tema. Vou fazer aqui, porque eu não sei qual é a equação mais. Vou fazer aqui só para a gente. Isso aqui vai dar. Deixar aqui, vai ficar rotacional igual a μ0j mais μ0 ε0, que é 1 sobre V. Vou botar V2, tá? Porque no vácuo é C, né? Mas se fosse o meio linear, que a gente considera as μ constante, seria 1 sobre R de μ. Vou botar V aqui, tá certo? Essa vai ser a. Vai ficar menos gradiente de psi dt, né? Vou botar aqui. Menos gradiente derivada de psi em relação ao tempo. E o outro termo que está ali é quem, né? Menos, está em evidência, menos D2A dt2, certo? Eu vou combinar aqui essas coisas, botar no primeiro membro, vai ficar, vou deixar esse rotacional do rotacional por enquanto, né? Você sabe que isso pode ser expandido. Vai ficar, deixa eu ver se ficou assim, deixa aqui, mais 1 sobre V2
vou deixar separado, mais, né, 1 sobre V2. É esse V2 que está faltando aqui na equação 11.11, tá certo? V2A dt2. Tem mais um outro, 1 sobre V2. Deixa assim, gradiente de dψ dt. E fica do lado de lá, né? Mi0 J, né? Você observa que estão obtendo equações diferenciais não homogêneas, né? Tem derivadas das grandezas incógnitas e do lado direito tem a não homogeneidade, que é O J, né? Se vocês observarem aqui, né? Temos equações aqui. Aqui foi uma, né? As grandezas que a gente quer determinar são psi A, estão aqui do lado esquerdo. Do lado direito tem aí a densidade, a não homogeneidade, a densidade de carga, né? E aqui aparece também a não homogeneidade, que é a corrente lá, certo? E se você expande isso aqui, né, gradiente divergente, menos laplaciano, aí você tem, essa equação deve estar certa, essa próxima aqui, você vai ter algo assim, laplaciano de A, menos 1 sobre P2, D2A, dt2, e tem um termo aqui, menos gradiente de divergente de A, mais 1 sobre P2, dψ dt, igual a menos Mi0. Engraçado, eu falei no vácuo, mas eu estou usando Mi aqui, como é que pode isso? No vácuo, botei epsilon em Mi. Engraçado, né? Bom. Certo. Então, observe, né? Uma equação acoplada, né? Ela não só tem A, aqui tem A e tem φ misturado, né? E tem a não homogeneidade lá de lá. A outra equação também é parecida, né? Certo? Uma equação diferencial que acopla as duas grandezas e tem no segundo membro esse epsilon. Então, deixa eu mostrar essas equações assim, numa visão geral, tá certo? Deixa eu ver se a gente bota as duas juntas. Tá? Então, são essas equações aí, né? Essa aqui é diferente. Vocês vão olhar bem para ela, né? E observar, né? Quando eu faço isso, ele não deixa fazer o negócio. Bem. Ah, meu Deus do céu. Cadê? Tá aqui. Vou botar aqui. Tá aqui, ó. Enquadrar ela para ele poder ver direito. Cadê? Está aqui, mas não está aqui do lado, eu acho. Essa daqui, né? Está aqui, certo? Observe, não? Olhar direito, né? Antes, quando não tinha derivado no tempo, tinha Laplaciano de psi igual a menos sobre epsilon, né? Isso aqui não tinha, certo? Isso aqui não tinha, e lá na magnetostática eu falei, vamos fazer divergente igual a zero. Isso aqui saía também, certo? Fica lá Laplaciano de A igual a menos MJ. Né? Certo? Oi? Porque eu vou falar agora, porque a gente tem essa liberdade, certo? A gente pode dizer qualquer coisa do divergente de A, porque ele não sabe quem ele é. A não sabe quem é, certo? Se eu mexer no divergente de A, não altera o B e não altera ninguém, porque B é rotacional de A. O que mais que a gente sabe? Um campo é completamente especificado se você especificar quem? Rotacional e divergente. Eu disse, ó, rotacional de A é B. Quem é divergente de A? O que quer que eu diga, vai ser um outro A. Cada escolha que eu fizer para o divergente vai dar uma diferente. Mas todos esses A's fornecem o mesmo B. Tá? Todos eles fornecem o mesmo B. Porque ele está amarrado, o rotacional de A foi especificado como sendo B, não tem jeito. Posso mudar o divergente do que eu quiser. Tá? E é essa a ideia aqui. Né? Observe então essa questão. Tá certo? As equações estão acopladas e muito desse acoplamento depende desse termo aqui. Ó, a liberdade de escolha para o divergente de A.
Quando você escolhe um tipo de divergência de ar, você disse que você está dentro de um determinado gauge, né? A palavra é gauge. Gauge. Daí tem o gauge de Coulomb, é um deles, uma possibilidade, um tipo de calibre, certo? Calibre de Coulomb. E o gauge de... Pode ser que existam outros, certo? Estou falando de dois principais. No gauge de Coulomb, é o mais simples que tem, é o que a gente já trabalhou com ele. O gauge de Coulomb é aquele em que divergente de A é escolhido igual a zero. Tá? Né? Observe que essas grandezas agora, psi e A, elas, em princípio, podem ou não ter significado físico. Você lembra que o A, por exemplo, em magnetoscópio, não tem significado físico nenhum. Tá? O psi tem um significado que é tangível, né? Mas o A não tem. Tá? Aqui, dependendo do tipo de escolha que eu faço, pode ser que eles pareçam ter um significado, mas pode ser que não tenham. Certo? Não quer dizer que o EH vai perder significado. O EH tem significado. Eles vão representar sempre aquela propagação que a gente conhece como velocidade da luz, certo? Esse tipo de coisa. Mas pode ser que as grandezas psi e A percam essa característica. Por exemplo, no gauge de Coulomb, que é o mais simples que a gente olha aqui, certo? É simples, mas não é tão simples, né? Veja, eu escolho divergente de A igual a zero, né? Esse é o gauge de Coulomb, divergente igual a... O que acontece quando eu faço divergente de A igual a zero? Esse termo sai, eu obtenho uma equação diferencial para psi só para psi, certo? Isso não acontece na equação para A, certo? Né? Observe, no entanto, que se eu fizer divergente de A igual a zero e resolvendo essa primeira equação, né, eu obtenho no gauge de Coulomb o quê? Né? Laplaciano de psi, obtenho aquela equação que eu conheço já, igual a menos ρ sobre epsilon, zero, né? No vácuo, certo? É a equação tradicional que a gente conhece na eletrostática. Eu resolvo para um psi, que é variante no tempo, porque ρ é uma função que depende do tempo agora, resolvo para psi. Essa função não vai ter um significado de propagação, certo? Mas é uma solução possível. Ok? Observe que isso aconteceu porque o meu divergente foi escolhido de uma forma. Eu tenho uma solução psi diferente. Eles se modificam de forma que E e B fiquem a mesma coisa, sabe? Eles se modificam, combinam-se depois para dar E e B a mesma coisa, não muda nada. Tá? Observe que quando eu obtenho a solução para psi, essa solução não vai ter significado de propagação eletromagnética, porque não está aparecendo aqui a velocidade da luz. Ela não está aparecendo na equação, certo? Ela teria que aparecer. Né? Então, nesse gauge de Coulomb, eu posso usar ele, mas o A e o psi não vão ter significado de propagação, não vai aparecer não vai ser evidenciada a propagação e o efeito retardado, né? Uma coisa aqui, depois de um tempo aparece em outro lugar, certo? Isso não vai acontecer. É como se eu determinasse, dada a distribuição, instantaneamente qual é o potencial, sem propagação, certo? Mas o potencial não tem significado físico. Né? Ele vai ser parecido com o potencial do colombiano normal. Na verdade, a solução, se você botar uma distribuição de carga, ρ de t, a solução é exatamente aquela para o potencial que vocês conhecem, integral de ρ dv sobre 4 t epsilon 0, x menos x'. Só que psi de t é igual a ρ está associado a ρ de t, no mesmo instante de tempo. Né? Certo? Essa solução é possível, mas não tem significado físico. Mas ela fornece soluções finais EH, EB, H e D com significado físico. Certo? Mas ela só começa essa relação quando ela está acoplada com a outra. Certo, mas veja. Daí você resolveu para psi, certo? Daí você, vamos para outra equação. A outra equação está aqui. Eu faço divergente de A igual a zero, tenho a equação diferencial, que é Laplaciano de A menos 1 sobre V2 D2A dTd, e daí tem um termo aqui, certo? Menos 1 sobre V2 d psi dt, né? Eu obteria aí Laplaciano de A, que não é muito uma equação tipo equação da onda, é mais ou menos parecida, mas não é, certo? Observe, né? Resolvi para psi, jogo aqui dentro dessa equação, tenho uma equação só para A agora, certo? Porque psi é conhecido. Então eu resolvo para A. Aparece aqui a velocidade da luz, certo? O potencial pode ser que ele guarde alguma característica de propagação, não sei.
Depende. O psi não guarda essa característica. Sabe? Então vai ser uma coisa híbrida. Um potencial tem uma característica de propagação, outro talvez não tenha. Outro não tem, né? Um talvez tenha, sabe? Então esse é um gauge que não é tão evidente a solução dele, a forma da equação, né? E dá o potencial que não tem aquele significado que a gente espera que tenha, sabe? Gauge comum. Né? O gauge de Lorentz, por sua vez, é um gauge que desacopla as equações totalmente, né? E permite evidenciar a questão da propagação para os potenciais. Os potenciais vão ser potenciais elucidando, né, o princípio da causa e efeito. Algo num instante de tempo, só nesse sentido, a uma certa distância, depois de um certo tempo, que depende da velocidade da luz. Certo? Então, nesse gauge de Lorentz que a gente vai fazer agora, que é o que a gente vai trabalhar no capítulo 11, certo? Então, o princípio de causa e efeito vai ser observado tanto para os potenciais como para os campos eletromagnéticos. O que é o gauge de Lorentz? Basta olhar para a equação aqui, certo? Gauge de Lorentz, senão fica pulando. Porque agora está assim esse aplicativo aqui. Não posso aumentar, porque senão... Deixa eu ver. Posso. O gauge de Lorentz é aquele que desacopla totalmente as equações. Observe, né? Se eu fizer isso aqui igual a zero, você vai ter uma equação diferencial única, né, para A, certo? Só depende da fonte QJ. Né? Certo? E eu escolhi aqui o divergente de A. Né? Isso aqui, C0, quer dizer, divergente de A é menos essa quantidade. E você joga aqui, ó. E essa quantidade só depende de psi. Daí você tem uma segunda equação só em psi. Certo? Vamos fazer aqui. Então, gauge de Lorentz, o que é? Você escolher. Divergente de A, que é o termo que acopla as equações, né? Mais 1 sobre V2 d psi dt igual a zero. Tá? Divergente de A igual a menos 1 sobre V2 d psi dt. Tá? Olhando de novo as equações, né? Isso aqui é zero. Eu tenho uma equação para A que vai ser quem? Isso aqui foi embora, né? Laplaciano de A. Menos 1 sobre V2 D2A dt2 igual a menos Mi0J, né? Menos Mi0, aqui eu estou usando Mi, né? Menos Mi0J, certo? Uma equação tipo a equação da onda, né? Se isso aqui fosse zero, dava a equação da onda, não, dava a equação da onda homogênea. Agora essa aqui é uma... E do outro lado, né? Divergente de A igual a menos 1 sobre V2 d psi dt. Se eu jogar lá, vai dar o quê? Laplaciano de psi, né? Menos 1 sobre V2 ddt aplicado a ddt da derivada segunda, igual a menos 1 sobre f. Observe a equação como é semelhante à primeira, né? A mesma coisa. Equação da onda não homogênea. Certo? Então temos o que aí? Duas equações diferenciais, na verdade 4, né? Tem 3 aqui, mais uma 4. Né? Mas tem a mesma estrutura. Cada equação aqui que você tem é uma equação semelhante a essa aqui, uma equação escalar. Se você decompõe cartesianas, dá 3 equações idênticas para uma função que é o componente de A, que é o componente escalar. E essas equações são idênticas a essa equação aqui. Todas elas. O fato de um ser vetor e outro ser escalar, assim... Não, você decompõe cartesiano. Certo? Você acha, você decompõe em qualquer sistema. Para você ver que é a mesma equação, decompõe em cartesiano. Você vai observar que é a mesma coisa. A equação basicamente é a mesma. Né? Mesma estrutura, certo? Na verdade é o seguinte, se eu resolver essa, eu resolvo essa aqui. Certo? Eu acho cada componente e reconstruo. Né? Então vamos resolver, certo? Vamos resolver a solução da equação da onda não homogênea. Certo?
vai voltar para o capítulo 2 de eletromagnetismo. Né? Ele vai fazer exatamente como ele resolveu lá. Sabe? Primeiro uma carga multiforme, depois a distribuição de cargas. Nosso objetivo aqui é esse. A gente tem essa equação aqui, né? Distribuição de carga. Né? Ele vai começar com uma carga localizada. Né? E aí ele vai generalizar isso aí. Certo? Então, muita coisa que a gente vai falar aqui a gente já sabe, na realidade. Né? Então, vamos resolver. Observe, né? Primeiro, calcular o potencial escalar. De uma carga localizada, né? Uma carga puntiforme, assim. Só que essa carga, ela flutua no tempo, ela pode ser, né, variante no tempo, sabe? A única modificação que a gente está fazendo é que a carga Q é uma carga Q de T. Só que ela está concentrada num volume muito pequeno. Não é uma carga de dimensão zero, é uma carga de dimensão finita, mas que essa dimensão é muito pequena em relação às coisas que você considera, comprimento de onda, por exemplo, certo? Né? Então, é um ponto de carga, certo? Vou ter aqui o sistema de coordenadas. Lá está ela, o centro do sistema, por enquanto, né? Temos a cargazinha aqui. Pode ser uma distribuição totalmente com uma forma arbitrária, mas ela é pequena, certo? Então, você tem aí o vetor posição, como sempre. Voltamos a ele aqui, x igual a R, né? Em esféricas, por exemplo. Que mais? Essa carga localizada quer dizer o seguinte, que ela tem uma certa densidade, tá? Porque observe que tem uma equação diferencial que aparece a densidade do lado direito, certo? Okay. Bom, essa carga tem uma certa densidade, mas essa densidade é uma função ρ. Essa carga, digamos que ela seja esfericamente simétrica, certo? Então, esse ρ só depende da distância radial, né? E do tempo, que vale, aliás, vale zero, é melhor falar isso, vale zero se R for maior que zero, certo? Então, se saiu do centro, é zero a densidade de carga. Né? Em cima da carga, essa densidade tem que ser muito grande, certo? Mas a integral dela dá a carga, ou seja, a integral no limite, né? Quando R tende a zero da integral, vai dar a carga aqui. Tá? Essa é a propriedade da carga, da densidade de carga, que eu vou usar na minha equação diferencial. Na verdade, essa densidade é a função delta de Dirac, mas não precisamos falar em função delta, basta saber que a propriedade é essa aí, certo? Ok? Bom, então, o que acontece? Né? Quando a densidade tem esse comportamento, a gente vai resolver a equação diferencial para R maior que zero, tá? Como a gente faz em qualquer equação diferencial cuja não homogeneidade é a função delta. No regime R maior do que zero, você tem a equação, só lembrando, né? A equação que está resolvendo é essa aqui, né? Igual a menos ρ sobre epsilon, mas ρ é zero, certo? Então, é equação homogênea. Isso não deve ser muito difícil de resolver, certo? Então, vamos lá. Como ρ depende só de R, né? Que tem, mas a função varia só com R, então eu também vou assumir que psi é uma função só de R, certo? Então, Laplaciano vai convergir para 1 sobre R2 DDR, R2 DDR. Né? Então, você tem essa equação diferencial. Então, você tem isso aqui, né?
Botei DDT, foi? DDR, né? Com uma pequena álgebra que vocês podem fazer e desenvolver depois, você pode verificar que isso aqui vai dar 1 sobre R2, certo? Vou pular essa etapa aqui, né? Aliás, 1 sobre R. Isso aqui pode se mostrar que dá 1 sobre R, D2, DR2. Vocês expandam depois e vejam por si próprios. De R psi. Isso facilita muito usar essa outra forma aqui, tá certo? Na verdade, o Laplaciano, uma das formas dele é essa aqui. A parte radial é assim também, escrita desse jeito. Se vocês olharem no livro de texto, tem essa forma aqui também, certo? Isso é fácil de mostrar, só expandir. Né? Então, isso aqui é interessante porque aparece uma grandeza R psi aqui, certo? Que vai facilitar a solução da equação. Então, se eu jogo o Laplaciano aqui, né? Laplaciano psi é 1 sobre R ddr da derivada segunda do produto da Rφ vai dar, né? Derivada segunda, né? De R psi menos 1 sobre P2 psi igual a zero, multiplicando por R vai dar o quê? Fica super fácil. D2, né? Então é isso aqui, tá? Aqui, ó. Apareceu de novo aqui. Né? Então a gente chama esse produto da função f. Tá? Ou seja, define R psi como sendo uma função. E a gente cai numa equação que a gente já conhece. Psi igual a F sobre R, né? No caso. Tá? Se eu jogo aqui, vai ficar D2F DR2. Esse aqui é D2 DR2, né? D2F DR2 menos 1 sobre V2 D2F DT2. Puxa vida. Igual a zero. Hã? D2F DR. DT2, né? É DT ou DR? Aqui é DT2. D2F DR2 menos 1 sobre V2 D2F DT2 igual a zero. Qual a solução dessa equação? Que já resolveu antes. Equação da onda. Tem duas soluções. Né? Tem a solução mais e a solução menos. As soluções que nós temos para essa equação são dois tipos. Né? As soluções para F são as soluções F mais menos de RT. F, T, né? Mais ou menos, aliás, é ao contrário, menos ou mais. Menos tem um significado, mais tem outro. Mais ou menos R sobre V. V é a velocidade da luz no vácuo, ou no meio μ, se for o caso, tá certo? Que representa essa, por exemplo, a solução F+. O que ela representa? Ela é do tipo F, né, de T menos R sobre V. Qual é o lugar geométrico dos pontos em que o argumento permanece constante? Por exemplo, suponha que eu queira fazer... Qual é o lugar geométrico dos pontos em que isso aqui é zero? Certo? Bom, depende da distância, né? Eu teria, por exemplo, para argumento igual a zero, eu teria, num instante de tempo t qualquer, igual a R sobre V. Então, se t for zero, é em cima em R igual a zero. Se t for diferente de zero, vai ser em R igual a t vezes V, vezes t. R, como é em esférica, né? R é uma superfície esférica. Então, a frente de onda é uma superfície esférica, cujo raio se expande. Né? Então, aquela fase vai ser, aquela amplitude contínua vai ser aqui, depois de zero vai ser mais na frente. Então, a crista da onda é esférica, certo? Então, nós temos aí uma onda, tipo onda esférica. A onda plana, que a frente é um plano, né? Agora a frente de onda, certo? É uma superfície esférica, certo? Divergente da origem, né? Então, essa frente de onda se expande, tá certo? Porque T aumenta, né? Então se expande. Tá? Então você tem aqui isso, né? Você vai ter esse efeito, né? Em torno da perturbação.
carga, né? A segunda solução é qual? É a solução F-. F de T mais R sobre V. Outra coisa, essa expansão aqui é com a velocidade da luz no meio, no vácuo, no caso, certo? Ou no meio, ou no metro, né? E essa aqui seria o quê? Uma superfície que se contrai, né? O freio de onda é constante, mas está vindo na direção da origem, certo? Essa solução não é a solução do nosso problema físico, mas ela poderia ocorrer, por exemplo, tem um ponto de carga aqui que joga essa perturbação eletromagnética, bate na parede, bate para lá, daí começa a voltar um pedaço para cá de novo, e volta de forma esférica também, certo? Né? Então, essa solução existe, pode existir se tiver anteparos, mas nós não temos uma carga, nada em torno da carga, certo? Então, essa solução aqui, ela vai ser cortada nessa nossa análise física, porque ele tem a carga na origem, não tem ninguém refletindo nada, certo? Mas a solução convergente existe, né? Por exemplo, a lente, você pega uma lente, luz colimada, e a luz é focalizada, essa onda é uma onda esférica. Você pode fazer isso, você colima numa direção, colima esférica. Né? Então, isso a gente pode fazer, certo? É o mesmo princípio. Né? Bom, então vamos usar a solução F+, certo? E deixar a solução F-. Bom, uma vez encontrei a solução para R maior do que zero, qualquer que seja T, certo, pessoal? Que foi a solução F igual a F de T menos R sobre V. E a solução para o potencial é quem? F de T, que eu não sei quem é ainda, né? R sobre V sobre R. A amplitude do potencial cai com a distância, certo? A gente vai ver depois que os campos de radiação de uma antena ou de um dipolo, de que seja, eles caem a longas distâncias com 1 sobre R. São ondas esféricas, né? Uma antena aqui localizada, bem longe, vira uma onda esférica, com esse comportamento, ou seja, a amplitude cai com sobre R. Então, E cai com sobre R e H cai com sobre R. Vetor de Point cai com 1 sobre R ao quadrado, certo? E a superfície esférica, que é por onde a densidade de potência está passando, aumenta com R2. Então, R2 da esfera com 1 sobre R2 do vetor de Point dá constante. Então, a potência é constante, ela não desaparece. Então, o campo de radiação, a gente vai ver, vai provar, mas ele já sabe, por princípio, que se você irradia em todas as direções, ele tem que cair com sobre R, certo? Campo elétrico e magnético, cada um, né? Para você ter uma densidade de potência, quando integrada numa esfera, D constante, certo? Então, isso está aparecendo já aqui, ó, o potencial escalar, né? 1 sobre R, certo? Muito bem. Agora, quem é a função F? Ela tem uma forma específica. Quem é ela? Como é que descobre? O que eu dei no problema? Qual é o parâmetro fornecido no problema? Foi dado o quê? A carga, né? A densidade de carga ela é definida pela carga. Então, no fundo, eu sei QLT. Então, F tem que ser função de QLT. Então, vou determinar isso aí, certo? Então, o que a gente faz? Vamos pegar agora a equação lá, né? A equação que nós temos é Laplaciano de psi O que eu vou fazer? Eu não sei quem é ρ, mas eu sei quem é quem. A integral de ρ, certo? Eu vou integrar em torno de ρ a uma distância finita. Eu sei a solução para psi nessa fora da origem, não sei? Eu sei a solução para psi. Acabei de terminar, está aqui a solução. Vou integrar no volume em torno de ρ. Eu sei que a integral disso aqui vai dar a carga que ele tem, certo? Então, quando eu faço a integral, né, dv linha, certo? É importante lembrar desse linha aqui, não esqueçam do linha, né? Numa região R' menor ou igual a R, certo? Então, R' é variável, certo? Tem uma superfície de raio R, né? Um volume aí qualquer, certo? E depois eu faço esse R tender para zero, né? Mas quem é que eu vou integrar? Integrar isso aqui tudo, né?
Laplaciano linha ao quadrado de psi 1 sobre V2 D2 psi dt2 é igual a menos 1 sobre epsilon zero integral de ρ dv'. Isso aqui dá quanto? Que? Não, que? Que de T. Que é na origem, né? Não tem nem R' nem R, é na origem, certo? Então, que, ou seja, já amarrei que, já apareceu o que, certo? Então, integral, né? Então, eu vou fazer aí o limite desse negócio. Quando R, que é a região, a esfera imaginária de integração, tende a zero, dv', né? Laplaciano de psi menos 1 sobre V2 D2 psi dt2. Certo? Deixa eu ver aqui como é que... Bom, então eu posso separar isso aqui, né? Psi eu conheço, tá certo? Psi é F sobre R. E derivar psi não é difícil, é pegar a derivada de F, né? Derivar a segunda de F, vai aparecer lá, tá certo? Então vou fazer uma parte disso aqui, que é um pouco grande, né? Só vou mostrar algumas características importantes dessa derivação, né? Porque no limite, algumas coisas vão para zero, outras coisas não vão. Essas outras coisas são importantes observar, tá certo? Por exemplo, tem um termo aqui, né? Deixa eu fazer um pedaço aqui, certo? Tem um termo aqui que é a integral disso aqui, né? Essa integral aqui, esse segundo termo, né? Chamar de 2, tá certo? Vamos olhar para esse termo 2 aqui, só para ver o que acontece, né? No limite, para entender direitinho, certo? Essencialmente, eu quero integrar a derivada segunda de psi no volume. Então, isso aqui vai dar dv' d2 dt2, né? De f de t menos r sobre c sobre r, né? Certo? Isso aqui dá o quê, né? Menos R', desculpa. R', tudo R', né? É tudo R'. Tá, é variável esse R'. Derivada segunda, né? No limite em que R', quer dizer, quando integrar vai dar alguma coisa de R, tá certo? Sem nenhum problema. Observe que isso aqui é R' ao quadrado de ômega linha, né? Então, R' ao quadrado cancela com R', certo? Então, sem nenhum problema, eu posso dizer que no limite, quando R' tende a zero, essa função é uma função bem comportada, essa função f, né? Não é nada do outro mundo que ela vai explodir, nada, ela é normal, certo? Então, essa função eu posso simplesmente, no limite, botar R' igual a zero, certo? Então, você vai ter aí o limite dessa... limite... Oi? Por que está tirando o limite de zero mesmo? Como é? Por que a gente está tirando o limite? Porque eu quero... Porque eu estou tentando chegar na carga, né? Mas a gente quer descobrir, por que a gente quer descobrir? A gente quer descobrir como é que F se comporta. Eu estou interessada só na carga. Eu posso descobrir em qualquer lugar, inclusive fazendo limite. Certo? Se eu não fizer o limite, eu não descubro. Tem que fazer o limite. Porque daí eu posso anular algumas coisas, a gente quer ver algumas coisas vão embora. Então, quer ver o tamanho relativo das coisas, certo? Então, observe que a função f, fazer... isso aqui vai dar R2 com R2 cancela, só para botar aqui, limite de R', né? Está faltando R' aqui, tá certo? Dá um 4π, né? Eu posso botar um 4π aqui. Vai ficar R' ao quadrado sobre R' da R', dR', F de T menos R' sobre C. Certo? E eu posso, sem nenhum problema, botar R' igual a zero aqui, tá certo? Isso aqui vai dar 4π F de T, integral de R' de 0 a R, vai dar R2 sobre 2, certo? Com limite. Sem zerar o R, tá? Porque se eu zerar o R já foi embora. Então isso aqui, na realidade, dá limite. Eu podia fazer todo mundo, tá certo? Cadê isso? É um apagador.
Isso é diferente. É um apagador. Limite de quando R tende a zero, né? Isso aqui, certo? Eu posso botar aqui, tá certo? T menos R sobre C, né? Integrar, vai dar alguma coisa que é proporcional a R, tá certo? Quando R é muito pequeno, eu já botei o limite aqui dentro. E esse limite aqui vai dar essencialmente zero. É embora. Está zero, que R vai para zero. Certo? Ou seja, isso é só para mostrar, esse segundo termo não tem importância no limite, tá? Mas como é que tu garante que F, por exemplo, não tem alguma coisa que dependa de F no denominador adicional? A gente determina e vê. Ele vai determinar agora. E ver se vale a hipótese. Certo? F é uma função bem comportada. Quem não é bem comportado é psi, que tem um sobre R. Mas F é uma função tradicional, que a gente conhece já, a função da onda. Função da onda. É uma função convencional. Você identificou agora isso aqui, ó. Vamos olhar para ele, certo? Integral de dV', laplaciano de linha, né? De psi, certo? O que é isso aqui, né? Na região R' menor ou igual a R, né? Isso aqui é integral, isso aqui é divergente do gradiente de psi, certo? Laplaciana divergente do gradiente de psi. Teorema de Gauss. Integral de volume divergente do vetor é o fluxo do vetor para fora da superfície de volume. Isso aqui vai dar fluxo na superfície R igual a R, tá certo? Superfície esférica do vetor, que é o ds, né? Escalar gradiente de psi, certo? Isso aqui dá, na realidade, ds é R2, não é nem ds linha, ds mesmo, pessoal, desculpa aí. Porque a superfície é raio R, tá certo? Não tem ds linha aqui não. A superfície é raio R que limita a região que vai de 0 até R, certo? Então isso aqui vai dar R2 de ômega, certo? D psi dr, né? Já fiz pelo escalar, certo? Então vai ficar R2 com dr, D psi dr, né? Então tem que calcular a derivada, tá certo? Então fica essa equação aí, que vai dar um 4π, daí tem essa integral para fazer, tá certo? Bom, só para lembrar, né? Na realidade, dr' aqui, tá certo? D psi dr' é calcular essa derivada aqui, derivada dessa função f de t menos r' sobre v sobre r'. Regra da cadeia. Daí tem uma conta para fazer, tá certo? Isso aí vai dar, no limite, só para calcular, tá certo? Vai dar, aquela integral vai dar menos 4π. Essa integral aqui, só vou botar aqui para a gente analisar, menos 4π. Isso é integral, tá? Vocês façam detalhadamente depois. 1 sobre v, r df du, que é isso aqui, certo? Mais f de t menos r sobre v, certo? Pronto. No fundo, o que eu quero? Eu calculei a integral, eu quero o limite de quando r tende a zero disso aqui, certo? Quando essa função é bem comportada, né? Bem comportada. A derivada dela é tranquila. Quando R tende a zero, você vai embora, certo? Observe que tem um termo aqui que não tem um R, nem na frente, nem no lugar, que é esse termo aqui. Quando R tende a zero, fica f de t, certo? Então, o limite daquela integral que faltava dá f de t, certo? De onde veio isso? Deixa eu ver aqui. Foi isso aqui, ó. Isso aqui deu como limite menos 4π f de t, ou seja, isso aqui
é menos 4π f de t. Determinamos a função f, certo? F é menos Q sobre 4π epsilon zero. Tá? F, aliás, F não. F é igual a Q sobre 4π epsilon. Q sobre 4π epsilon zero. Quem é a função psi, então? F sobre R. F não. Aquele T, né? Observa a sutileza aqui, tá certo? F igual a F de T, deixa eu só. É importante observar esse detalhe aqui, porque senão a gente passa batida aqui. Deixa eu botar aqui, tá? F de T, essa parte mais importante aqui, esse argumento aqui. F de T é dado por isso. A função psi é quem? Não, é F de T menos R sobre V sobre R, certo? Então vai ser F de T menos R sobre V, vai ser Q de T menos R sobre a velocidade da luz sobre 4π epsilon 0 R. Ou seja, depois dessa conta todinha que a gente fez, certo? Qual foi o resultado que a gente obteve? Potencial, exatamente o potencial que a gente já conhecia, só com o tempo aqui retardado. Certo? Mesma expressão. Q sobre 4π epsilon 0 R. Só que é o Q no tempo anterior. Eu estou aqui, tá certo? Longe da perturbação, né? Acontece um evento lá, eu não estou percebendo, só percebo depois que isso aqui, né, foi o mesmo argumento. Se esse argumento, por exemplo, a perturbação Q de zero me dá um efeito em que instante de tempo? Quando isso aqui for zero, certo? No tempo T igual a R sobre V. Então eu só percebo isso, né, R sobre V depois. Não está acontecendo nada, não está acontecendo nada. Depois de chegar na velocidade da luz, que é o tempo que leva para chegar de lá para cá, perturbação, eu sinto. Né? Então, o potencial é um potencial que tem significado físico. Se eu fizesse o de Coulomb, eu ia obter Q de T, no de Coulomb, eu obter a função psi igual a Q de T sobre 4π epsilon 0 R. Que ia ser estranho, né? A perturbação do tempo T, eu sinto agora, eu estou sentindo, certo? Então a gente não usou o gauge group porque ia dar isso aqui. É claro que o potencial vetor ia ser outra coisa, tá? Mas no gauge Lorentz você percebe a relação de causa e efeito. Um evento num instante de tempo é sentido depois de um certo intervalo de tempo que tem a ver com a velocidade da luz. Tá? Muito bem. Qual é a solução geral da equação da onda não homogênea? Dado que eu sei para uma carga puntiforme, como é que faz? Não é muito complicado, certo? Mesma coisa que a gente fez na eletrostática. A gente vai juntar e formar uma distribuição de cargas. Né? Se eu sei a solução para uma, eu sei para tudo. Certo? Então, vamos lá. Distribuição de cargas e correntes. Então, qualquer que seja agora a distribuição no espaço livre, né, qual será a solução? Certo? Muito bem. Então, se eu tenho aqui uma carga, observe, né? Num ponto x', né, e eu quero medir o efeito do potencial escalar, não é mais potencial elétrico, potencial escalar, né? Num ponto x, basta que eu bote no meu argumento a distância aqui, que é módulo de x menos x'. Né? O potencial no ponto x vai ser associado à carga que está em x', e o argumento da função que está lá em cima, que é a carga Q. Né? Se a carga estivesse lá, seria o potencial de uma carga, seria Q de t menos a distância, que é x menos x' sobre a velocidade, 4π epsilon 0, ou epsilon, se for meio linear mesmo, né? Módulo de x menos x'. Certo? Ora, se você tem, então, uma distribuição de carga,
Observe, cada ponto da distribuição tem um evento acontecendo, né? Aqui, daqui para cá já tem a distância, né? Então, mas o que você quer saber é daqui para onde você está observando, né? Qual é o retardo daqui para cá, certo? Bom, com a carga distribuída, agora vamos botar aí a função de densidade, né? A função de densidade ρ, certo? Então, nós temos que, nesse ponto aqui, o dq, no tempo t, né? É ρ de x' t dv'. Né? Então, esse elementozinho contribui com o potencial dψ aqui, que vai dar quanto? Dψ igual a dq, que é dv', ρ de x', daí você tem quem? T menos, aliás, ρ de x', o tempo t é o tempo t menos a distância, x menos x' sobre v. Né? dq sobre 4π0 módulo. Qual é a solução, então? Integrando, soma todo mundo, cada um tem seu retardo diferente, né? Cada ponto do circuito pode ter um defasamento diferente. Então, o potencial vai ser a integral disso aí. Vou botar assim, x', t', tá certo? E agora ele vai usar esse t' para não ficar escrevendo isso aqui o tempo todo, vai chamar isso de t', tá certo? X. Mesma expressão no caso eletrostático, só que a única diferença é que tem um tempo retardado t', que é t menos x menos x' sobre v. Tá? Então, essa solução da equação da onda não homogênea numa região ilimitada, o potencial escalar, ou seja, a solução dessa equação aqui, equação da onda não homogênea, certo? A gente acabou de mostrar, usando conceitos básicos, que a solução dessa equação diferencial numa região ilimitada. Se for limitada, já não é verdade, né? Porque vai ter condições de contorno, aí fica complicado. Mas a gente começa nessa região ilimitada. Qual a solução dela? Essa aqui. Solução da equação de homogêneo, não homogêneo, certo? Bom, e para potencial vetor, qual seria a equação? Qual seria a solução? Só olhar para a equação. Laplaciano de A menos 1 sobre V2 V2A dt2 menos μ0 J, né? Certo? O que ele faz? Decompõe A em cartesianas, como eu tinha falado, né? Nesse caso, no texto de Lorentz, o A não necessariamente tem o mesmo sentido da corrente, né? Tem um. Vamos ver agora, né? Acho que sim. Tem sim. Tem sim. Não é que vai ter. A corrente pode estar igual. Se for um elementozinho só, vai ter uma exatamente igual. Porque no de quando a gente vê a imagem 1, tipo, ele sempre acompanha o sentido da corrente. Mas isso era para a gente considerar, porque o rotacional de A, o divergente de A era 0. Certo. Mas aqui vai ser parecido. Vamos ver. Se a gente define completamente um vetor, dizendo qual é o rotacional e qual é o divergente dele, se eu com um divergente diferente gerar a mesma distribuição de campo de vetor, então é verdade. Mas não é exatamente a mesma. A única diferença que tem, que vai aparecer, é o potencial retardado. É o tempo retardado. No Lorentz. É o que eu não sei. Tá. Vamos ver, né? Vai dar mesmo. Se você olhar para essa equação, vai dar algo muito parecido. Né? Por exemplo, se o J estiver numa direção, você tem um fio, né? Variando o tempo, certo? Vai ter nessa direção, o A vai estar assim. Né? Porque essa equação vai ser a mesma equação lá da estática, né? Que tinha lá no regime estacionário, na realidade, né? Que divergente de A igual a zero tinha essa equação aí, sem esse segundo termo aqui.
equação parecida, né? Isso aqui não é parecida. O efeito, como a gente viu agora na equação não homogênea escalar, o efeito foi um retardamento só, certo? E é o que a gente vai ver. Suponha que você decompõe A, né? Igual a soma de igual a x até z, tá certo? De aí, certo? E J, a mesma coisa, né? Soma em igual a x, y, z, de AI, JI. Ou seja, a x, a y, z, a z, a x, jx, mais a y. Ou seja, cada equação cartesiana, como esses vetores são fixos, o laplaciano do produto de um escalar com vetor só vai dar o produto laplaciano escalar. Então, a iésima componente da equação vai fornecer laplaciano de AI menos 1 sobre V2, D2AI, DT2, igual a menos μ0 JI. Aí a componente X vai dar a X aqui e JX. A Y vai dar a Y, JY. Né? Termo a termo a gente iguala, certo? E essa equação é idêntica à equação. Essa equação aqui, mesma coisa. Mesmo coeficiente, mesma equação, só muda isso aqui. Rho vira J, ε0 vira 1 sobre μ0. Então pega essa solução aqui e faz as devidas substituições, né? Rho vira J e μ0 vai para cima. Então a solução para o potencial vai dar integral dv' JI de x' t', né? Esqueci do μ0 aqui, né? Posso fazer isso e apagar. T', estou lembrado, né? É T menos a distância sobre a velocidade. Sobre 4π, módulo de x menos x'. Daí eu junto todo mundo, né? Faço a combinação vetorial em ambos os membros, eu obtenho o quê? Posso escrever aqui direto, certo? Se eu juntar todo mundo, é só fazer isso aqui, ó. Botar um vetor aqui em cima, certo? A de xt, né? Vamos botar o argumento aqui. A de xt igual. E aqui aparece J. Então, é o que ela estava falando, né? A direção vai ser a mesma se J fosse numa direção só, ou A vai ser na mesma direção. O que aconteceu foi o retardo aqui só. Né? Certo? Né? Pessoal, vamos parar aqui, porque não vai dar tempo de fazer essa análise que vem por aí agora, certo? Que é muito grande, né? Esse T' é um tempo retardado, né? É o tempo retardado, né? É o T', é T menos R sobre V. V é 1 sobre a raiz de 0 y0. Se o meio fosse perfeitamente próximo, igual do vácuo, com permeabilidade μ e epsilon, daria isso aí. Né? Só botar μ e epsilon no lugar, certo? No caso estacionário, é quando a gente tem T' infinito. Estacionário? No caso eletrostático. No caso estático, né? T'. Não, T' igual a zero, né? Sempre, né? Não tem independência do tempo, né? Sim. Mesmo com coisas que valem no tempo, a gente pode aproximar, né? É como se fosse instantâneo, porque tem um circuito aqui, certo? Como o comando de onda é muito grande, né? As coisas como dependem, né? O defasamento depende do comando de onda, mais ou menos, né? Daqui a um compêndio de onda, a fase aliás, daqui a meio compêndio de onda, a fase π, digamos assim, né? Π a mais ou a menos, tá? Então, se a coisa for muito pequena em relação ao compêndio de onda, né? Se as dimensões são pequenas, se eu vou daqui para ali, é a mesma fase ainda, nada mudou, certo? Se daqui para a parede, eu estou ainda em cima da mesma fase, porque o compêndio de onda π vai ser lá daqui a 10 km, então depende das dimensões relativas. Perfeito, né?
O interessante é o seguinte, a gente vai ver o seguinte, que a radiação existe exatamente, você está aqui nesse ponto, o termo que fornece a radiação é o termo que representa a pequena diferença de distância daqui para cá em relação a daqui para cá. Tem 2 pontos de carga, né? Isso aqui fornece um potencial, isso aqui fornece outro, certo? Então, o tempozinho, a diferença de fasezinha desses 2 termos é que fornece um campo que propaga, certo? Se isso for desprezível, nada propaga, mas se tiver um efeitozinho, esse efeitozinho é que é o que vai fornecer a radiação, que a gente conhece. Certo? Outros termos não, mas esse termo é que faz isso. Certo? A gente vai ver isso com bastante clareza. Certo? Ok, pessoal, vamos ficar por aqui. A ata eu esqueci de fazer, depois a gente assina aí, certo? Stop.